A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 193 da nossa jornada bíblica anual. Estaremos lendo Isaías do capítulo 16 ao capítulo 18. O nosso tema, o governo soberano do Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta da palavra de Deus, gosta de leitura e quer caminhar conosco. O desespero dos Moabitas, Isaías 16. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade, no tabernáculo de Davi. Alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Por isso Moabe pranteará por Moabe. Todos prantearão, profundamente abatidos, hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir-Erezete. Porque os campos de Esbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer, e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer pela vinha de Sibma. Eu a rasgarei com as minhas lágrimas, ou melhor, eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores. Por isso, o meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Profecia contra Damasco e Efraim. Isaías 17, sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão, sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco. E o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó será diminuída, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns, mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira 2 ou 3 azeitonas, na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel.
Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para os que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Azerá, nem para os altares do incenso. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não lembrou da rocha da sua fortaleza, ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas, como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Profecia contra a Etiópia, Isaías 18. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem. Quando a bandeira for levantada nos montes, quando a trombeta soar, escutem. Porque o Senhor me disse, olhando da minha morada, estarei calmo, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do monte, o Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Glória a Deus. As leituras complementares do dia de hoje são as mesmas do dia de ontem, pois o assunto permanece. Vamos então a Salmos 22, 28, o domínio pertence ao Senhor. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Daniel 2:21, ele muda os tempos e as estações. De um só homem fez todas as nações para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Atos 17:26, Deus governa as nações. Acabei de ler Atos 17:26. Vamos a Daniel 2:21. Daniel 2:21. Diz assim a palavra do Senhor. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis,
Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Glória a Deus. O nosso resumo diz: Deus revela que o destino das nações está sob seu controle absoluto. Nenhum poder humano permanece quando se levanta contra a vontade do Senhor. Dá um check de leitura concluída. Essa palavra é para nós um incentivo a orar e clamar pelo Brasil, para que o Senhor nos dê governantes tementes ao seu nome, para que tenhamos uma vida abençoada. Meu amado irmão, logo mais às 19 horas temos o nosso devocional Indo Dormir com o Espírito Santo e eu aguardo você. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã.